Bem, pessoal, bom dia. Nós vamos iniciar nossa aula, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o reino protista, tá certo? Gente, olha só, durante cerca de 2 bilhões de anos, né, esses seres, né, desse reino, eles predominaram na Terra, certo? E as células deles eram bem parecidas, né? Ou seja, eram bem semelhantes às das bactérias que nós já estudamos. Para a gente ter noção, os primeiros seres com células contendo o núcleo envolvido pela carioteca, né, que nós chamamos de núcleo organizado, surgiram depois, né, e eles são conhecidos como eucariontes, né. Os eucariontes, consequentemente, deram origem, né, aos protozoários que nós conhecemos hoje, certo? Olha só, deixa eu aqui dizer algumas características, né, gerais dos protozoários. Os protozoários são organismos agrupados no reino protista, certo? Existe aí uma diversidade muito grande de protozoários. Vários deles, inclusive, fazem parte do plâncton, certo? E são fundamentais na cadeia alimentar aquática. E olha, presta atenção, algumas das principais características, certo? Seres unicelulares, tá? Formados por uma única célula. Seres eucariontes, beleza? Ou seja, possuem núcleo delimitado pela carioteca, ou seja, núcleo organizado. São seres heterótrofos, né? Dependem de outros seres para sobreviver, certo? Beleza, vamos lá. Olha só, nós temos aí as classificações, certo? As classificações dos protozoários. E como é que é feita essa classificação? Essa classificação ela é feita em função, tá bom? De características que só podem ser observadas por microscópios muito potentes. Então isso é feito em laboratórios, né? De faculdades, né? Onde eles têm microscópios muito potentes. E nós vamos ver bem aqui, certo? Mais à frente, algumas características. Na verdade isso aqui nós já vimos, né? Características gerais que eu já falei, certo? E aqui nós estamos falando agora, certo? Só um momento, deixa eu voltar aqui. A gente vai estar falando aqui, né, dessa diversidade de protozoários, tá bom? Nós temos aqui os protozoários, certo? Ciliados, né? Ciliato ou ciliofora, vocês estão vendo bem ali. Os ciliados locomovem-se pelo movimento dos cílios, certo? Que são filamentos menores, como vocês podem ver na imagem, tá? E mais numerosos do que os flagelos, certo? Isso são os cílios. Além de permitir o deslocamento, os cílios também conduzem os alimentos para o interior do protozoário, certo? Nós temos também, pessoal, os protozoários flagelados, certo? Os flagelados, eles se deslocam no meio líquido pelo movimento de seus longos filamentos, que são os flagelos. Algumas espécies de protozoários flagelados, como os trypanosomas, são encontrados no sangue de animais contaminados. Tá certo, gente? Então, por isso, né, que, por exemplo, muitos
por exemplo, o porco, né? Antes da pessoa se alimentar, antes de matar o porco, ele tem que passar por um tratamento, né? Porque ele tem muitas vermes, né? Então, o porco come muita porcaria, no caso, né? Então, ele precisa ser antes bem cuidado, né? Para que ele possa ser sacrificado, né? E as pessoas possam vir se alimentar dele depois, tá bom? Olha só, vamos continuar aqui, gente. Agora a gente vai falar da reprodução dos protozoários. Gente, os protozoários reproduzem-se assexuada e sexuadamente, certo? A maneira mais comum é a assexuada, que nós vemos bem aí em cima, tá? O que acontece? Nesse processo, tá? Conhecido como divisão binária, cada célula, tá? Se divide em duas, formando os dois indivíduos idênticos, tá bom? Olha só, existem protozoários que se reproduzem sexuadamente, como a gente pode ver embaixo. Ou seja, os protozoários que se originam nesse tipo de reprodução não são idênticos aos protozoários que lhes deram origem, tá bom? Olha só, gente. Algumas doenças causadas pelos protozoários, certo? A gente vai falar. Por exemplo, gente, nós temos aqui, né? Olha só esse aqui, ó. Você já deve ter ouvido falar, né, na leishmaniose, né? Você já deve ter falado também na malária, né? Na doença de Chagas, né? Vocês podem ver aqui, né? Olha só, presta atenção. Essa aqui é a amebiase, certo? E são algumas doenças causadas pelos protozoários, né? E elas têm muita incidência aqui no Brasil. Essa transmissão, gente, ela pode acontecer de diferentes formas, certo? Por exemplo, se você beber água contaminada, né? Se você comer um alimento contaminado, caso, né? Que a gente pode ver aqui que é o caso da amebiase, certo? E também da giardiase aqui também, tá bom? O que é que vai causar? Olha só. Por exemplo, a giardiase vai causar lesões intestinais, disenteria, tá? E fezes com sangue, tá bom? E aí o que a gente pode fazer para não se contaminar? Lavar as mãos, né? Os alimentos, ferver a água. Então, assim, não é só uma questão de se prevenir do coronavírus, né, pessoal? Que está em alta agora no momento, mas dessas doenças também. Que aparentemente, né? Ninguém tá ficando doente delas no momento, mas também que pode atingir, né? Algum de nós, né? A amebiase também, do mesmo jeito, olha os sintomas, lesões intestinais, disenteria, né? E fezes com sangue. Olha a leishmaniose aqui, né? Um mosquito, né? Que causa essas lesões aqui, como a gente pode ver. E como é que pode ser evitado, né? Evitando, né, a picada do mosquito, certo? Então essa é alguma das prevenções, né? No caso, se é transmitido pelo mosquito, né? O que é que a gente pode fazer? No caso, né?
evitando contato com o vetor da doença, que é o mosquito. Tá certo? Então vamos lá. Você pode ver aqui a malária também, né, que nós já estudamos. Certo? E, gente, para encerrar a nossa aula de hoje, né, eu queria falar um pouco, que no caso não tem aqui no slide, mas eu queria falar um pouco, né, de algumas relações ecológicas, né, que os protozoários exercem, né? Por exemplo, o mutualismo, né? O mutualismo ocorre entre os seres vivos de espécies diferentes e todas as espécies são beneficiadas. Que, por exemplo, cupins e baratas, né? Eles se alimentam de quê? De madeira. Só que eles não são capazes, né, de digerir a celulose, que é o principal componente da madeira. E aí, quem que faz essa digestão da celulose, né, no cupim? É um protozoário que tem dentro dele, que é chamado de triconinfa. Ou seja, tanto o protozoário, né, quanto o cupim se beneficiam, certo? Nós temos aqui também o comensalismo, certo? O comensalismo é um tipo de relação ecológica em que um ser vivo se aproveita dos restos do alimento ingerido pelo outro sem prejudicá-lo. No nosso intestino, nós temos um protozoário, né, que conhecido como Entamoeba cali. E o que ele faz? Né? Ele se aproveita, né, de algumas substâncias que são parcialmente digeridas, né, pelo nosso organismo. E ele vive no intestino, tá? No intestino. E aí ele faz o quê? Ele se beneficia, né, desse alimento que é parcialmente digerido. E nós temos aqui também uma relação de parasitismo, né? E aí nisso aqui a gente pode ver que há diversos protozoários, né, que sobrevivem à custa de outro organismo, né, que no caso um hospedeiro. E aí o que ele faz nessa questão? Ele prejudica, né? Ele prejudica o hospedeiro. Por exemplo, a ameba, né, que causa a amebiase, né, as giardias que a gente acabou de falar, né? Por exemplo, o tripanossomos, né, que causam o quê? A doença de Chagas, né? Então eles são parasitas, eles exercem uma relação de parasitismo, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? E eu vou estar enviando para vocês uma atividadezinha pra gente estar fazendo, tá? Então, muito obrigado e é isso. Tchau!